Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 40, a partir do verso 1. Eu vou fazer a leitura usando a versão King James. Diz assim o texto: Consolai, consolai o meu povo, diz vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém e dizei-lhe em alta voz que a sua missão está completa e que a sua obra se cumpriu, que a sua iniquidade está expiada, que ele recebeu da mão do Senhor retribuição em dobro por todos os seus pecados. Há uma voz que clama em meio à terra desértica: preparai o caminho para o Senhor, na estepe aplanai uma vereda para o nosso Deus. Seja entulhado todo vale, todos os montes e colinas sejam aplanados, eis que os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas. A glória do Senhor será revelada e juntos todos a contemplarão, porque a boca do Senhor o afirmou. Eis outra voz que ordena: clama. Ao que indago: que pois hei de clamar? E ouço a resposta: toda carne é erva, e toda a sua graça como a flor do campo. Seca-se a erva, murcha-se a flor, quando o vento do Senhor sopra sobre elas. O povo não passa de relva frágil. A relva murcha e as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Tu que trazes boas novas a Sião, suba num alto monte. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, levanta a tua voz com fortes brados, ergue-a, não tenhas receio, e proclama às cidades de Judá: eis aqui está o vosso Deus. O Senhor, o Eterno, vem com poder, com seu braço forte ele governa. A tua paga está guardada com ele, e diante dele segue o teu galardão. Agora você pula para o verso 27. Por que, pois, reclamas, ó Jacó, e por que te queixas, ó Israel? O Eterno não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa? Não sabes, não ouvistes que o Eterno, o Senhor, o Criador de toda a terra, não se cansa, nem fica exausto? Sua sabedoria é insondável, seu conhecimento incompreensível. Faz forte ao cansado e multiplica o vigor dos que estão fatigados. Ora, até os adolescentes se cansam e ficam exaustos, e os jovens tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, e correm e não se fatigam, caminham e não se cansam. Essa, meus irmãos, é uma porção da palavra do Senhor aqui no livro do profeta Isaías, que eu desejo muito que essa manhã sirva também de consolação para mim e para você, que a palavra seja como um refrigério, um bálsamo, um unguento de misericórdia nesse tempo tão difícil que a gente vive, e que essa história vivida pelo povo de Israel e de Judá possa se transmutar, possa vir ao nosso encontro, as nossas realidades, as nossas demandas, de tal forma que Deus fale conosco. Na última terça-feira, depois de 3 horas de cerco da polícia, William Augusto da Silva, de 20 anos, que sequestrou um ônibus na ponte Rio-Niterói, foi abatido por um atirador de elite do BOPE, o que permitiu que todos os reféns fossem libertados com vida. Diferente
do que ocorreu há 19 anos atrás, quando Sandro Barbosa do Nascimento, que também havia sequestrado um ônibus no Rio, foi abatido, mas juntamente com ele, a professora Geisa Firmo Gonçalves foi morta. Desta vez, a polícia teve uma ação impecável, que fez com que a tragédia tivesse o desfecho favorável. Olha, se alguém sai de casa disposto a transgredir a lei, deve também estar consciente de que o Estado tem o aparelho legal e operacional para coibi-lo, se necessário, usando a força. Foi o que aconteceu. No melhor dos mundos, o sequestrador seria preso e os reféns soltos. Mas nem sempre isso é possível. Sendo assim, acredito o êxito da operação ao BOPE, que agiu sobre a ordem acertada do governador. O que eu vi depois do desfecho da operação, todavia, foi o que me chocou. Em imagens televisionadas para todos os países, circularam também nas mídias sociais, o chefe do estado do Rio de Janeiro, o governador Wilson Witzel, desce de um helicóptero aos pulos, risadas, gestos de punho erguido, celebrando, ao meu ver, duas coisas: o sucesso da operação e a morte do bandido. E por que eu digo isso? Ora, pelo histórico, pelo discurso belicioso do governador, pelo fato de que a sua política de segurança está estabelecendo no Rio o extermínio estatal legalizado. Só para você ter uma ideia, em uma de suas falas, após a eleição no ano passado, que demonstra a forma como ele pensa, e agora vemos também como ele age, afirmou em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo: a polícia vai mirar na cabecinha e fogo, para não ter erro. É triste, mas é real. Mas uma outra coisa também me chocou diante do acontecido. Nessa outra cena, Paulo César Leal, pai da historiadora Rayane Leal, de 24 anos, que estava dentro da lotação como refém, aparece consolando a mãe do sequestrador na frente da delegacia de polícia onde o crime estava sendo apurado. Entrevistado sobre a tragédia, Paulo afirmou o seguinte: infelizmente, aconteceu isso com ele. Deus não quer isso para ninguém, mas naquele momento não tem o que fazer. A gente ora pelos familiares, pela mãe dele. Como de costume, eu tenho sempre comentado temas assim do cotidiano, sobretudo esses que chamam a atenção do grande público, e tento fazer a partir deles um link com o Evangelho. Pois bem, após postar um texto sobre esse sequestro nas minhas redes sociais, vi o espaço virtual ser inundado por uma onda de raivosidade, de ódio, de dureza de coração, de falta de entendimento, de falta de misericórdia, de bom senso, de temperança. E aí a gente atenta que de fato estamos vivendo dias muito sombrios. E pior, não vai melhorar, porque nós estamos rumando para o Apocalipse. O desfecho, meus irmãos, e você que me assiste, está se aproximando. O fim da raça humana é inexorável. Está tudo na Escritura e na boca do próprio Jesus. E como eu creio no que ele disse, eu olho para esses fenômenos, eu discerno o que se passa e tento manter a boa confissão e a minha consciência no Evangelho, porque isso é tudo o que me resta. Mas eu confesso, existir num mundo como o nosso é estarrecedor.
é desanimador. Vivemos num estado permanente de impotência, estamos sendo irresistivelmente achatados pelas pressões sociais, e o pior é que muito pouco pode ser feito para mudar alguma coisa. Lutamos contra adversários poderosos, alguns dos quais são marionetados, são manipulados por potestades espirituais. Nós nos tornamos tragicamente a geração do medo, do pavor, da insegurança. Para onde a gente olha, existe caos, porque nos roubaram toda a esperança. Nós clamamos, mas parece que ninguém escuta. Nós pedimos socorro, mas ele nunca chega. Essa manhã eu queria tratar desse tema com você, de que nós precisamos, em meio a tanta tragédia, ao menos de um pouco de consolo. Mas eu não queria avançar sem antes lhe convidar a um momento de oração. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, entramos nesse espaço que fazemos uma casa de oração, que ganha significado não pelas pedras, mas pelas pedras vivas, conforme nos ensina o apóstolo Pedro, esses que se ajuntam para glorificar, adorar o teu nome e para meditar e esquadrinhar a tua palavra, de tal forma que o evangelho se torne comida que nos alimenta e nos dá esperança de levantar a cada dia para enfrentar um mundo que enlouqueceu. Pai, eu te peço, suporta-nos e sustenta-nos na força do teu poder. Guarda as nossas casas, os nossos filhos e livra-nos de todo mal. É o que eu te peço essa manhã, por Cristo nosso Senhor. Amém. Fizemos a leitura do livro do profeta Isaías, filho de Amós, descendente de família sacerdotal. Segundo a tradição rabínica, ele era membro da realeza de Judá, escriba letrado, relator histórico. Isaías tinha um trânsito fácil entre o poder político e, portanto, ele conhecia as estratégias do Estado monarca judeu. A crítica literária diz que Isaías viveu ali por volta de 740 a 681 a.C. E também a crítica já identificou que nesses 66 capítulos da obra que nós temos acesso, não é um único autor que produz esse conteúdo. Na verdade, nós temos 3 livretos que foram escritos, inclusive, em épocas diferentes. Mas tem uma coisa em comum: a situação de opressão na qual o povo estava. O primeiro Isaías, por assim dizer, está relatado do capítulo 1 ao 39, é um autor, e trata de uma profecia do século 8º a.C. Nesse contexto, Israel estava enfrentando conflitos com a monarquia e com o Império Assírio. O segundo Isaías, que vai do capítulo 40 até o 55, nos coloca no contexto do exílio, ali por volta de 540 a.C., e aí o povo já está sob a tirania do Império Babilônico. E o terceiro Isaías, que é do capítulo 56 até o 66, surge em Judá, ali por volta de 520 a 450 a.C., e aí já no processo de reconstrução de Jerusalém, que havia sido destruída, onde esse profeta denuncia a corrupção e a exploração das elites judaicas no Império Persa. Portanto, nessa leitura que nós fizemos hoje, nós estamos dentro do contexto do segundo Isaías. E agora, como de costume, eu vou lhe convidar para você voltar comigo, vamos entrar nessa cena, vamos ver qual é a ambiência do texto para a gente poder interpretá-lo. O grupo profético que produz o segundo Isaías está diante de pessoas que estão exiladas na Babilônia. E aí, dessa forma, o principal objetivo da mensagem
é suscitar fé, é fomentar esperança dessa gente. E para fazer isso, o escritor usa um recurso teológico inusitado, que é recuperar a memória do êxodo hebreu, ou seja, ele passa a afirmar que Deus vai novamente libertar o seu povo, assim como ele fez no cativeiro do Egito. E aí, ainda que diante do caos, esse segundo Isaías, ele se determina a ajudar as pessoas a se reerguerem. Ele tenta elevar a autoestima da população. As suas palavras, portanto, estão carregadas de encorajamento, de força, de luta. Eles vão anunciando e quase que plantando essas convicções no coração da nação, de tal forma que elas se enraizem e ganhem profundidade. Quando você lê o texto desse segundo Isaías, você percebe logo que o escritor representa a voz dos pobres. Ele busca organizar o povo na resistência contra os babilônicos. Eles estão exilados. Esse cativeiro dura 70 anos. E eles saíram de uma região que foi arrasada. As pessoas foram mortas, as casas foram destruídas. A elite foi expurgada, levada presa para esse cativeiro. Portanto, essa profecia é para motivar essas pessoas a se reunirem e pensar num novo projeto de nação, de pensar na construção de uma nova sociedade, de pensar na possibilidade de tempos de esperança, porque eles estão arrasados. E aí, quando a gente vai estudar mais detalhadamente esse cenário, quando a gente entra de fato na história e não fica restrito exclusivamente ao texto, a gente se depara com o fato de que esse domínio babilônico, esse império, durou pouco tempo, e sobretudo porque se tratou de um reino que estava rodeado de povos poderosos e que vivia constantemente em guerra. Acabava uma guerra, começava outra. E aí a situação econômica na qual eles viviam era assustadora. Os conflitos armados não cessavam e os reis empreendendo sempre grandes construções, isso fez com que os preços subissem absurdamente. Calcula-se algo em torno de 50% entre os anos 560 e 550 a.C. E aí estudiosos que analisam esse recorte afirmam que nos anos seguintes o custo de vida se tornou ainda pior, subiu 200%. A gente aqui está muito familiarizado com essas coisas, mas gente, nós estamos aqui há pelo menos aí quase 3.000 anos do texto. Os agricultores foram duramente afetados, eles não suportaram a crise, os trabalhadores foram dispensados, os campos ficaram vazios, e aí, como de costume, a principal vítima foi a população pobre. Nesse extrato que nós tiramos, onde nós vemos os israelitas exilados, que é gente que trabalha como mão de obra semi-escrava, e eles também foram violentamente atingidos. Além do que, uma boa parte se encontrava algemada e presa nos lugares de guarda babilônicos. Então, quando a gente lê esse segundo Isaías, a gente tem que lembrar de que ele está falando para um grupo de pessoas cansadas, de gente que está enfraquecida, de gente que não tem esperança, de gente que está escravizada, de gente que foi espoliada, gente que foi saqueada de todas as formas, gente que se sente perseguida, são pobres, são indigentes, são necessitados de tudo, até de água. Quando você lê os textos, é gente que foi desprezada, é gente que foi rejeitada socialmente, que se sente invisível. E aí, num cenário como esse, meu amigo, minha amiga, você que me assiste, não há quem não sucumba. E aí o povo começou a questionar a Deus.
Ele clama, mas ele acha que Deus não ouve. Ele suplica, mas ele pensa que o céu se tornou de bronze. E aí começou a se imaginar que a vitória da Babilônia sobre os israelitas tinha sido por conta do deus Marduk, que é uma divindade daquela região, e Javé, portanto, havia sido abatido, derrotado. É um cenário de apostasia, de incredulidade. A fé das pessoas vai sendo minada, vai sendo cada vez mais destruída, e muitos israelitas começaram a praticar as religiões politeístas daquele povo e adorar os seus postes ídolos. É uma situação dramática. Você tem uma ideia, tanto Ezequiel quanto Jeremias, que profetizam dentro desse contexto, afirmam em uma das passagens: ai dos pastores de Israel, que são pastores de si mesmos. Vocês dominam com violência e opressão. Por falta de pastor, minhas ovelhas se espalharam e se tornaram pastos de feras selvagens. Eu olho para o Brasil desses dias e confesso, o cenário é muito parecido com esse descrito na Escritura e relatado pelo segundo Isaías. O desemprego alarmante, as pessoas estão tão desmotivadas que sequer agora têm vontade de colocar um currículo ou de bater na porta de uma empresa. São 13 milhões de pessoas que não conseguem manter as suas casas, nem contribuir com as suas famílias. Um setor financeiro que é um escárnio, que pratica taxas de juros que em nenhum lugar do mundo se pratica, e que tem a audácia de publicar a cada semestre o seu lucro exorbitante, sem que ninguém faça absolutamente nada. É o grande fomentador da crise. 60% da nossa população é endividada, sem crédito, e os caras nadando no Fausto, e não há uma política governamental que interfira nessa potestade, porque isso já não é mais nenhum poder exclusivamente humano. Violência de todos os lados, bala perdida, mulheres sendo assassinadas, violência dentro de casa, violência na rua, insegurança de todo tipo, bandidos dentro de presídios comandando ordem para exterminar pessoas do lado de fora. Nem prisão federal consegue trancafiar esses indivíduos. Educação sucateada, universidade sem recursos. Essa semana aqui na Universidade Federal, 40 bolsistas do CNPq tiveram suas bolsas canceladas. Quer dizer, nem a pesquisa, nem a ciência, que é o que pode mudar um pouco a realidade dramática do nosso país, a gente consegue mais ter acesso. Vivemos apenas com esse destino, parece que irreversível, de viver exportando soja, carne, milho, porque as grandes descobertas, as grandes patentes, os grandes empreendimentos, as grandes máquinas, os grandes computadores, as pesquisas de bioma, de inteligência artificial, de genoma, de revolução industrial, fica para os países ricos. Vivemos uma deteriorização dos valores sociais, uma sociedade sem princípios, sem valores. Vivemos num tempo de uma igreja corrompida, de pastores vendidos, de uma teologia perversa para enganar, espoliar, para desgraçar a vida das pessoas. E não tem uma semana que eu não aconselhe alguém que foi brutalmente violentado, estuprado na sua alma e na sua consciência por um evangelho que não tem nada com o que Jesus ensina. Corrupção estatal de todas as formas. Os caras estão sendo presos toda semana, mas não param, as práticas parece que não mudam. É uma coisa assustadora, descaso com a vida, a saúde agonizando, as pessoas não conseguindo ter o mínimo de serviços para serem supridas, e agora são questões ambientais dramáticas, a Amazônia pegando fogo, pega fogo todo ano, é verdade, mas infelizmente o presidente é profundamente desbocado, não tem controle na sua verborragia, coloca o país no meio de um escândalo internacional.
por falta de habilidade política, de gestão. A gente enfrenta agora problemas de saneamento gravíssimos, quer dizer, o ecossistema sendo destruído. Morar nesse país é coisa de luxo, as pessoas se aglomeram em guetos. Cada chuva que cai em Recife é um desespero que um morro desse desabe, mate todo mundo. E aí, meu amigo, diante de um cenário tão pavoroso, eu entendo a legião de gente deprimida, eu entendo o aumento assustador do número de suicídios, eu entendo o enorme contingente de pessoas deixando o país para lavar banheiro no primeiro mundo, eu entendo o fato dos laboratórios venderem tanto ansiolítico, eu entendo o fenômeno de crianças e adolescentes moradores de favelas que só se preocupavam em sobreviver, surtando com síndrome do pânico. Eu entendo executivos viciados em cocaína para suportar a realidade do mercado. Eu entendo pastores se matando. Eu entendo casais se separando aos milhões. Eu entendo uma geração inteira de jovens mergulhados na droga, tentando se anestesiar de alguma maneira. Eu entendo a prostituição como fonte de renda. Eu entendo a violência crescente como resposta da desigualdade social. Eu entendo o esvaziamento das igrejas pela ineficiência da pregação. Eu entendo tudo isso. E é diante dessa calamidade insofismável, inamovível, que eu queria fazer exatamente como o segundo Isaías fez, como um profeta nesse tempo. Eu quero lhe trazer algum consolo, alguma esperança, e a você que me assiste. Segundo Isaías, ele propôs, com uma analogia do êxodo hebreu, do Egito para Canaã, ele propôs um paralelo para aquele povo que estava no exílio babilônico, queria voltar para Jerusalém. Eu quero lhe propor a mesma coisa, a saída dessa Babilônia na qual nós estamos, que é citada pelo apóstolo João no Apocalipse, como a mãe de todas as meretrizes nessa sociedade falida. Eu quero também lhe propor a jornada que vai lhe levar, não mais para Jerusalém, mas para a nova Jerusalém, que nós encontramos também no texto de João, que encerra a história humana, esse lugar não dimensional, essa nova proposta de uma nova civilização, de uma nova sociedade, de um novo modelo existencial, a eternidade com o nosso Deus. Eu quero lhe consolar essa manhã, porque nós estamos debaixo de um fogo intenso e a nossa tenacidade, a nossa capacidade de resistência está sendo minada. Quais são as lições que nós podemos tirar desse texto? Diante dessa situação que nós nos encontramos, e também diante da situação que se encontrava o segundo Isaías, tão parecida, tão próxima da nossa realidade. Você quer saber? Eu vou lhe dizer em 5 pontos. Volte aí para o texto. A mensagem é expositiva, tudo está na Escritura. A primeira coisa que eu quero lhe dizer, que nós precisamos fazer, e que o profeta deu como remédio para aquela geração, é consolar as pessoas com a boa nova do Evangelho. Veja aí o verso 1. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém e dizei-lhe em alta voz que a sua missão está completa e que a sua obra se cumpriu, que a sua iniquidade está expiada, que ela recebeu da mão do Senhor retribuição em dobro por todos os seus pecados. O profeta Isaías chega para o povo e diz: olha, consolem as pessoas, porque aquilo que havia de acontecer já aconteceu, porque a guerra na qual vocês estavam já cessou, porque a desobediência de vocês já sofreu o juízo, porque Deus retirou a sua mão. Quando nós vemos textos como esse, quando a linguagem do Antigo Testamento fala
que foi a mão de Deus. Nós precisamos interpretar, porque Deus não faz o mal, Deus não é protagonista do mal, Deus não é financista do mal. Quando o mal acontece é porque Deus permitiu, Deus retirou-se, Deus afastou-se e deixou que o juízo se cumprisse. Você quer temer a Deus, meu amigo? Tema quando Deus se afastar de você. Tema quando Deus disser, então você quer fazer, faça do seu jeito. Porque essa é a maneira de Deus permitir que o seu juízo se estabeleça. E aí ele diz, olha, vai lá, consola o povo, porque o que tinha de guerra para acontecer, o que tinha de destruição para acontecer, o que tinha de desgraça para acontecer, aconteceu. E isso é resultado de anos e anos e anos e anos de advertência que eles não quiseram ouvir. E eu permiti que acontecesse. Agora vai lá, consola essa gente. Fala para eles que agora o tempo que virá será um tempo de misericórdia. Deixa eu lhe dizer uma coisa, meu amigo. A nossa guerra já cessou. A nossa luta já cessou. A nossa batalha já cessou. Toda dificuldade humana, toda inquietação, todo conflito, toda agonia que o sujeito vive dentro de si mesmo, essa batalha parece que nunca tem fim, pode ser extinta no momento em que a pessoa entende que não há mais guerra. Quando Paulo escreve a sua carta aos Romanos, capítulo 5, ele diz, olha, pelo sacrifício de Jesus, você agora tem paz com Deus. Porque o homem vive em conflito, ele está em conflito com o Criador, ele está em conflito com o seu semelhante, ele está em conflito com o planeta e ele está em conflito consigo mesmo. É um conflito que não tem fim, é por isso tanta angústia, é por isso tanto desespero, é por isso que o sujeito ganha o mundo inteiro e a alma fica vazia. É por isso que nações guerreiam contra nações, é por isso miséria, desigualdade, exploração, iniquidade, é por conta dos conflitos básicos. Mas a palavra do Senhor nos traz uma esperança. Console as pessoas. Eu e você somos como Isaías. Console as pessoas. Diga para elas que o conflito parou. Assim como ele foi desafiado a dizer, olha, a guerra cessou, Israel. O que tinha que acontecer, aconteceu. O pecado de vocês já foi expiado. O juízo já veio sobre vocês. Eu quero lhe dizer essa manhã a mesma coisa. O juízo já veio sobre você. Mas o juízo de Deus foi a morte de Jesus. O juízo de Deus foi levar Jesus à cruz. Paulo diz no capítulo 3 de Romanos que pela morte de um homem, todos os outros homens foram perdoados. A justiça de Deus se cumpriu, porque não pode haver remissão de pecados sem derramamento de sangue, mas ele derramou o sangue de um só, para cobrir o pecado de todos. Essa é a boa notícia. Não há mais guerra, não há mais conflito. Anunciem a todas as pessoas, digam, abram a boca, falem. Como a igreja nesse tempo é inerte, como ela parece que tem medo de anunciar, como ela parece que tem medo de falar, e quando fala, fala de uma maneira horrorosa. Diga para as pessoas, a guerra cessou. Meu amigo, a batalha acabou-se. Os conflitos foram terminados. Você pode ter paz no seu coração. Você pode ter um derramamento de misericórdia e de graça que pacifica o ser e reharmoniza você com todas as dinâmicas da vida. Porque o pecado já está expiado. A expiação já foi feita. O cordeiro já foi imolado. O sangue foi derramado. É o sacrifício de uma vez para todo sempre. Portanto, nós precisamos anunciar essa boa notícia. Como isso parece óbvio, mas como a igreja não consegue mais falar dessas coisas. Porque a igreja perdeu a sua capacidade de dialogar com as pessoas. Porque a igreja vive alienada num gueto de 4 paredes, fazendo alopramento e dando ênfase a questões metafísicas e se esquecendo de que o mundo está num processo acelerado de agonia e ela não tem absolutamente nada para propor. Há 40 anos atrás ela dizia, Jesus é a solução. Quando eu era adolescente eu pregava isso nas praças, mas hoje ela não sabe dizer isso porque ela não sabe nem quais são os problemas. Ela não consegue nem dialogar com a realidade humana tangível, visível e imediata.
Anuncie para as pessoas. Console as pessoas com essa mensagem. Foi isso que o Isaías fez. No meio do caos, no meio do destempero, no meio da aflição, no meio da morte de toda esperança, no meio de uma gente que se sentia esmagada, espoliada, se sentia desamparada de Deus, ele foi levantado com uma palavra de consolo para dizer: olha, a guerra cessou, o pecado já foi expiado, é meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. E quando você falar isso, no meio do caos no qual nós estamos vivendo, com graça, com sabedoria e com inteligência, as pessoas vão ouvir, porque elas precisam de consolo. Consolem as pessoas, sejam instrumentos de transmissão da pacificação da mensagem de Deus em Jesus, para produzir consolo num tempo de desespero. Segunda coisa que o segundo Isaías nos ensina é que nós precisamos preparar o caminho da vinda do Senhor. Veja aí o verso 3. Há uma voz que clama em meio à terra desértica: preparai o caminho para o Senhor, aplanai uma vereda para o nosso Deus. Seja entulhado todo o vale, todos os montes e colinas sejam aplanadas. Eis que os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas. Era costume do ministério profético semear no coração das pessoas a libertação que viria, porque o profeta já previa, Deus já falava que o império babilônico iria cair e que o império persa iria se levantar. E o persa tem uma leitura diferente da questão do exílio e dos povos escravizados do babilônico, porque o babilônico levava o povo para o exílio. O persa não, ele mantinha o povo na sua região e cobrava imposto. E quando Ciro, o rei da Pérsia, assume, ele pega esses exilados e manda de volta para Jerusalém, e inclusive dá a eles condições e materiais para que eles reconstruam a cidade e reconstruam o templo. E aí o texto diz: clama no meio desse deserto, clama no meio desse deserto, e sai aplanando, e sai corrigindo o caminho. Era muito comum quando um rei no Oriente, ele ia se deslocar para algum local, ele mandava na sua frente alguns homens para remover os obstáculos, para fazer com que as passagens pudessem ser viabilizadas, que o caminho que fosse tortuoso ou desnivelado fosse aplainado. Eles iam à frente, abrindo veredas e formando caminhos onde não existia. Pois bem, esse é o nosso papel. Você quer saber o que é que Deus está nos chamando para fazer nesses dias? A gente precisa preparar o caminho da vinda do Senhor, porque meu irmão nunca esteve tão perto. Eu não sei quando será. A Escritura não me dá condições de afirmar e de dizer uma data, mas eu sinto no meu espírito que está muito próximo. Não sei se será nessa geração, não sei se na outra ou na outra, isso pouco importa, porque eu acredito que todo discípulo de Jesus deve, na sua própria geração, esperar a sua vinda. Eu não acredito em alguém que diz que é discípulo de Jesus e não está esperando a sua vinda. Vem, Senhor Jesus. Essa tem que ser a oração da igreja em todo o tempo. Vem, Senhor Jesus. Assume o controle, põe um fim na história, encerra a saga humana e inicia um Gênesis novo para o homem debaixo do sol. Prepare o caminho da vinda do Senhor. Esses homens saíam à frente, clamando, para preparar, para abrir espaço para que o monarca passasse, e eles falavam em meio ao deserto. Nós somos essa voz que clama no deserto. O mesmo aconteceu com o profeta João Batista,
que foi chamado para anunciar a vinda do Senhor e foi para o deserto. Porque era impossível ficar em Jerusalém, porque tudo estava corrompido, porque a própria religião estava corrompida, porque os sacerdotes estavam corrompidos, porque o sinédrio estava corrompido, porque os doutores da lei estavam corrompidos. E aí ele pega esse homem, tira, põe lá no deserto e diz: agora clama, prepara o caminho. Nós estamos vivendo no deserto humano, nesse deserto que nos isolou com tanta tecnologia, que nós agora só nos relacionamos virtualmente. Nós estamos no deserto de famílias inafetivas, de pais que não cuidam dos filhos, de filhos que não querem saber dos pais. A morte do amor acontece diante dos nossos olhos num processo acelerado. O ser humano tem se designificado por completo. Nós estamos vivendo uma desumanização. As pessoas sofrem da nossa cara e isso não nos diz respeito. É o deserto humano, é essa geração com tanto poder, com tanta tecnologia, mas esvaziada dos menores e mais simples significados que dão gosto à comida. Porque o sujeito come e não sente sabor, porque ele está amortecido, adormecido, hipnotizado de tanto psicotrópico que toma para poder sair de casa e enfrentar a realidade, e não sucumbir, não pular do prédio e não dar um tiro na cabeça. Nós somos essa voz que está clamando no meio do deserto humano. Clame, meu irmão, fale, prepare o caminho do Senhor. Tem tanta gente que precisa que o caminho seja aberto. Tem tanta gente perdida do seu lado, tem tanta família desgraçada do seu lado, tem tantos amigos seus que estão indo para o precipício e nem percebe. Tem gente que eu olho e já consigo antever a desgraça que vai acontecer, porque a gente olha a espiral e já consegue notar que uma catástrofe se aproxima. Prepare o caminho do Senhor, abra os vales, para que a mão de Deus chegue. Perdoe, é porque eu estou doente, não tem outro jeito. Nós somos esses que vão aplainar o caminho para que essa geração tenha um encontro com Deus. Nós somos esses que vamos remover os obstáculos, nós vamos remover os preconceitos, nós vamos remover as divisões, as diferenças. Como eu queria que a igreja fosse inclusiva. Como eu queria que na igreja coubesse todo tipo de gente. Como eu queria que a igreja fosse um espaço sem preconceito, sem discriminação, sem acepção. Que não fosse um gueto de gente padronizada, metodizada, robotizada, serializada, industrializada, que fala a mesma coisa, pensa a mesma coisa, veste a mesma coisa e se reveste de hipocrisia. Como eu queria, meu irmão, que fosse um espaço de gente que acolhesse o diferente, que acolhesse todo mundo, os feridos, porque Jesus disse que não tinha vindo para os sãos, mas para os quebrados da existência. Remova os obstáculos, deixe as pessoas entrarem, deixe as pessoas chegarem. Não se preocupe com a condição existencial, não se preocupe com aquilo que ela tem que é discrepante, é diferente. Deixe Deus tratar com ela. Remova os obstáculos, destrua as divisões, deixe que as pessoas identifiquem a mensagem, deixe que o Espírito fale com elas, crie passagens onde não há caminho, abra espaço, faça valas, para que as pessoas de alguma forma cheguem à verdade. Como nós nos relacionamos com tantas pessoas que precisam de um caminho, de uma luz, precisam de uma orientação. A gente se furta, a gente se nega, a gente se esconde. Se torne essa pessoa disponível, que nivela as colinas. Faça aquilo que estiver ao seu alcance para aplainar, para facilitar o indivíduo a caminhar. Às vezes é uma palavra simples, às vezes é uma visita, às vezes é um telefonema, às vezes é o sujeito que está precisando ser carregado, você precisa pegar ele e trazer, para que ele ouça
Como eu fiz isso na minha vida, de buscar gente em casa para levar para o encontro, porque o sujeito não conseguia nem levantar da cama. Seja essa voz que clama no deserto da existência humana. Permita-se usar por Deus como esse instrumento que chega na vida das pessoas. A gente só se encontra por interesse. A gente só sai para jantar com gente do nosso nível. A gente só abre a nossa casa para quem é bonito, cheiroso e inteligente. A gente não é acessível. A gente não tem disposição de aconselhar uma pessoa que não nos dê retorno. A gente não faz nada que não pense em network e em negócio. Nessa aridez que nós estamos. E gente que está morrendo do seu lado, famílias que estão se destruindo do seu lado, deprimidos que estão do seu lado, às vezes é o seu vizinho de porta. E a gente não chega, a gente não aproxima, a gente não cria canais para, de alguma forma, dizer, vem, é por aqui. Deus falou para o segundo Isaías, clame no deserto, aplane os terrenos, remova os obstáculos para que as pessoas passem. Esse é o nosso chamado, essa é a nossa vocação. Terceira coisa que ele nos ensina é que a gente peça que a palavra vença as fortalezas. Veja aí o verso 6. Eis outra voz que ordena, clama. Ao que indago, que pois hei de clamar? E ouço a resposta, toda a carne é erva, e toda a sua graça como a flor do campo. Seca-se a erva e murcha-se a flor, quando o vento do Senhor sopra sobre elas. O povo não passa de relva frágil, a relva murcha e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Deus falou com o profeta e disse, clame. Ele disse, mas eu vou clamar por quê? No meio desse caos, no meio dessa desgraça, no meio dessa dissolução, no meio desse esmagamento, no meio dessa apostasia, as pessoas nem acreditam mais, as pessoas já estão prostradas, eu vou dizer o quê? E aí Deus disse, olha, as pessoas são como as folhas, o vento vem e dispersa, mas a minha palavra permanece para sempre. Está falando da transitoriedade dos poderes humanos e da relatividade da existência. Disse, olha, clame, porque esse império que hoje está esmagando vocês, amanhã vai cair. Um outro vai surgir. E eu vou inclinar o coração desse rei a seu favor, para que vocês voltem para Jerusalém. Clame. Peça. Entenda da relatividade dos fatos, porque absoluto só tem um. A minha palavra vai permanecer para sempre. Fale sobre ela. Olha, nós estamos diante de um contexto horroroso. Eu tenho 52 anos de idade e eu nunca vi o país na situação que ele se encontra. Eu sou empresário, eu converso com os homens de negócio, eu só vejo desesperança, eu só vejo pessimismo, eu só vejo as pessoas fechando os seus negócios, eu só vejo as pessoas falando em deixar o país, eu só vejo as pessoas dizendo que nunca esteve tão ruim. É um cenário de dificuldade de todos os lados. O presidente vem à televisão e diz que não tem mais o que fazer, que não tem mais de onde buscar recursos. Nós estamos exauridos. Nós precisamos de gestão no momento em que falta o mínimo necessário. E ficamos na mão de um Congresso corrompido, e ficamos na mão de interesses de poderosos. O que você faz? Deixa eu lhe dizer uma coisa, meu irmão. Isso tudo é relativo. Isso tudo é transitório. Porque Bolsonaro vai passar, assim como Lula passou. Você aí com o seu apego ideológico, as pessoas se maltratando, se agredindo, famílias se dividindo
por causa de direita e esquerda. Que coisa imbecil, que coisa mais idiota. E a igreja chegou ao ponto de assumir uma posição partidária e política para se alinhar com potestades humanas, terrenas, finitas e falíveis, esquecendo o que diz a Escritura: não confiarei nem em príncipes, nem em filhos de homem, em quem não há salvação. Meu irmão, tudo isso é transitório, é relativo. Só há um que é absoluto, só há uma palavra que não vai passar. A palavra de Bolsonaro vai passar, a palavra de Lula passou, a palavra de Fernando Henrique passou, a palavra de Dilma passou, a palavra de Temer passou, mas a palavra do Senhor não vai passar. A palavra de Trump vai passar, a palavra de Macron vai passar, a palavra de todos esses governantes vai cair por terra, mas a palavra do Senhor não vai passar, porque é transitório. E aí, quando Deus falou com Isaías e disse: clame, profetize, ele disse: eu vou profetizar o quê? Eu vou falar o quê? Olha como essa gente está. Ele disse: olha, isso aqui tudo é relativo. Eles não estão enxergando, mas isso tudo é transitório, porque há uma outra coisa lá na frente que vai acontecer. Deixa eu lhe dar uma palavra de Deus essa manhã, deixa eu lhe dar uma palavra do Senhor essa manhã. Isso é transitório. Você está vivendo dias difíceis na sua vida, deixa eu lhe dizer uma coisa: isso é transitório, isso é relativo, porque você não vê o cenário completo, você só vê o imediato, você só vê aquilo que você consegue pegar. Você talvez esteja precisando clamar no seu coração, alargar o seu olhar, imaginar e crer no impossível, porque tudo que não é absoluto é transitório e é relativo. Absoluto só tem uma coisa, é a palavra do Senhor. Ele disse: clame para que o vento sopre, clame para que o vento sopre. E eu só me lembro daquele vento que entrou naquele cenáculo e transformou 12 covardes em homens que saíram pelo mundo dispostos a dar a própria vida, e todos foram assassinados, mas não abriram mão de anunciar a verdade do Evangelho. É esse vento que nós precisamos, é esse vento que nós precisamos sobre o Brasil. Mas esse vento começa a soprar em você, meu irmão. O avivamento começa em você, o avivamento começa em você. Como você quer que a igreja seja avivada se o avivamento não começa em você? Você acha que quem vai produzir isso? Começa em mim, começa em você, começa na sua casa, começa na sua relação com a sua mulher, com os seus filhos. É aí que o sopro vai fazer com que os ossos secos se levantem como um exército poderoso, porque a vontade de Deus vai se cumprir. As folhas humanas vão cair, Angela Merkel vai cair, porque é tudo transitório, porque é tudo passageiro. Esse G7 que está reunido esse final de semana tentando discutir os rumos das nações, todos eles vão passar, porque são transitórios, porque são relativos, mas a palavra do Senhor vai se cumprir. E eu sei como o jogo termina, e eu quero dizer que no final a gente sai vencedor. Portanto, meu irmão, se console, porque nada está fora do controle dele. Você acha que eles são os poderosos? Eles não são nada. Quando Nabucodonosor começou a se achar grande demais, Deus permitiu que ele enlouquecesse. E o texto diz que ele foi para o campo e viveu como bicho, as suas unhas cresceram, ele comia grama, enlouqueceu. E Ciro tomou o seu lugar. E depois a Pérsia caiu sob o poder de Alexandre o Grande. E depois os gregos saíram e veio o Império Romano. E depois os romanos sucumbiram e a Europa se tornou um panteão de feudos. E todos eles caíram e outros assumiram. Deixa eu lhe dizer uma coisa essa manhã: só há uma coisa que é absoluta, é o Senhor, o teu Deus.
e a sua palavra não vai deixar de se cumprir, e o que ele se determinou a fazer, ele vai fazer, e vai fazer também na sua vida. Quarto lugar, Isaías nos ensina que a gente não deve se intimidar de anunciar a verdade. Veja aí o verso 9: tu que trazes boas novas a Sião, suba no alto monte. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, levanta a tua voz com fortes brados, ergue-a, não tenhas receio, e proclama às cidades de Judá: eis aqui está o vosso Deus, o Eterno vem com poder, com seu braço forte ele governa, a tua paga está guardada, com ele e diante dele o seu galardão. Quando Deus começou a falar com os profetas, eles ficaram atemorizados, falando de libertação no meio da escravidão, falando que eles iam voltar para Jerusalém quando eles estavam amarrados na Babilônia, e eles ficaram com receio, ficaram com medo: eu não vou falar isso não, eu não vou dizer isso não. E aí a palavra de Deus foi: suba no monte e grite, fale alto, declare para as pessoas que é a mão de Deus, que é o poder de Deus que vai quebrar esses grilhões e vai abrir um caminho no deserto, e eles vão passar, e eles vão chegar até onde está determinado, e vocês vão receber o seu galardão. Olha, meu irmão, eu e você estamos sendo convocados para falar essas coisas. Não se intimide de anunciar a verdade. Olha, se eu fosse me intimidar de falar, eu estava destruído. Você entra na minha página no Facebook, é tanta agressão, é tanta maledicência, é tanta ofensa, e isso sem contar com as que vêm em boxes, que são impublicáveis. Você entra no Instagram, a mesma coisa. Você imagina se eu fosse me intimidar de falar. Eu não tenho medo, não estou preocupado, porque eu creio absolutamente no Deus que está mandando que eu fale. E nós falamos, assim como Isaías, para os exilados da terra. Nós estamos falando para os cativos da sociedade, para os expurgados do mundo. Nós estamos falando para uma geração que está completamente leprosa de coração. As pessoas não se sensibilizam. Para você encher uma igreja hoje, você tem que fazer um carnaval, você tem que pregar uma doutrina que transforma Deus numa prostituta, que você paga e ele faz o serviço. Se não for assim, meu amigo, vai ter meia dúzia de gente, porque as pessoas não querem. Elas querem uma divindade que faça mágica e conserte as porcarias que eles fazem. Anuncie a verdade, fale a verdade, custe o que custar, suba no monte e grite. Foi o que Deus falou para o profeta, e disse: creia no poder da pregação. Às vezes eu me sinto como se eu estivesse no deserto, falando por nada. Falando por nada. Hoje a gente começou o nosso encontro aqui, tinha 4 pessoas. Deu uma tristeza profunda no meu coração. Mas eu estava disposto a pregar por nada. Eu estou disposto a pregar sozinho em cima de uma caixa, porque eu sei que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E se a mensagem for pelas redes e atingir uma pessoa, nós conseguimos ser exitosos. Não se intimide, não se desmotive. Como as pessoas se desmotivam com qualquer coisa. Como as pessoas se desmobilizam na primeira dificuldade. Não se intimide, grite. O profeta foi instado a gritar: suba no alto do monte e fale, deixe que Deus faça o que ele tem que fazer. Quando Elias chegou para Acabe e disse: período de seca vai terminar, e disse mais: vai correndo para a tua casa, porque senão no meio do caminho você vai ser coberto pelas águas, porque vai cair muita chuva. Aí o rei disse: o quê? Com esse sol? Você está maluco, cara? E aí o profeta disse para o moço: vai lá e olha. Aí ele olhou e voltou. E aí? Só tem uma nuvem do tamanho da mão de um homem no céu. Disse: se prepare que vai cair um aguaceiro. E veio chuva. E veio água para fertilizar o campo, porque havia 3 anos a mão de Deus tinha retido.
por causa do pecado daquela geração. Meu amigo, não tenha medo, não, fale, deixe que Deus produza a chuva. O seu desafio é falar, o seu desafio é anunciar, o seu desafio é dizer para as pessoas que a libertação, que o poder de Deus, que a misericórdia de Deus, que a graça de Deus estão disponíveis para todo aquele que quiser agarrar. O resto é com Deus. Faça a sua parte, porque fazendo a sua parte você vai receber também o seu galardão. E qual é o galardão? É riqueza? É casa? É carro? É dinheiro no banco? Não, meu irmão, que galardão maior do que você ver uma família sendo restaurada, um casamento sendo reedificado, um jovem deixando as drogas, um marginal se convertendo, um bandido se rendendo a Jesus, um traficante se entregando, um político desonesto querendo ser agora uma pessoa do bem, fazendo as coisas pensando nas pessoas. Que galardão maior pode haver do que esse? De você dizer, eu fui instrumento, fui eu que falei, Deus me usou, eu abri um terreno no deserto, eu abri uma vala e fiz passar as águas, eu abri uma brecha e fiz entrar a luz. Olha, não há galardão maior do que esse. Eu não consigo imaginar nada que possa me alegrar mais o coração de que quando eu trago uma palavra para uma pessoa e percebo que aquela pessoa recebeu aquela palavra com alegria, que ela cai num bom terreno e frutifica. No último lugar, segundo Isaías nos ensina, que a gente deve se fortalecer para a última jornada. Veja aí o verso 27. Por que, pois, reclamas, ó Jacó? Por que te queixas, ó Israel? O Eterno não se interessa pela minha situação? O meu Deus não considera a minha causa? Verso 29. Ele faz forte ao cansado e multiplica o vigor dos que estão fatigados. Verso 30, ora, até os adolescentes se cansam e ficam exaustos, e os jovens tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não se fadigam, caminham e não se cansam. Deus falou para o profeta, olha, por que esse pessoal vive reclamando? Por que tanta reclamação? Por que tanta murmuração? Por que tanta inquietação? Por que tanto desespero? Por que tanta dúvida se Deus é Deus, se Deus vai fazer ou se Deus não vai fazer? Para com isso, porque eu vou fortalecer o cansado, porque eu vou levantar o abatido, porque eu vou fazer com que os exaustos caminhem com vigor, eu vou levar vocês ao voo das águias, vocês vão caminhar e não vão se cansar. Vocês vão correr e não vão perder o prêmio da esperança. O povo havia esquecido quem era Deus. Até os jovens estavam exaustos, os velhos não tinham esperança. Mas precisava parar de reclamar. Precisava parar de murmurar, porque a murmuração, a reclamação é feito um moinho de produção de negatividade, de desespero, de agonia, e você vai morrendo, meu amigo, cale a sua boca. Se não há um louvor nos seus lábios, fique calado, faça como Jeremias, assente-se, fique solitário, olhe para o tamanho do desafio, mas fique calado. Como a gente reclama, como a gente murmura, como a gente quer achar um culpado. Pare com isso, se prepare, porque a nossa última jornada já começou. Eu tenho consciência plena de que eu já estou no fim da minha jornada. Eu já passei da metade, pelo menos. Eu não tenho mais muitos anos. Eu tenho essa sensação de que a minha jornada está cada dia mais próxima de se extinguir. E por isso eu estou me fortalecendo na força do seu poder e estou firmando o meu coração na verdade. Eu não sei quando será, eu não sei quando será a vinda do Senhor, não sei se meus olhos vão ver, mas eu sei que a minha jornada está se acabando. Ou vai se acabar porque esse corpo vai entrar em processo de falência, ou vai se acabar porque ele vai vir. De qualquer forma, eu vou me encontrar com ele, seja de um jeito ou seja do outro. E aí ele diz: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças.
Quando eu vejo os homens e as mulheres da Bíblia, uma coisa que me deixa muito sensibilizado é que esses homens e mulheres foram pessoas que souberam esperar. Já notou isso? Espera no Senhor, espera. Eles estão sempre esperando a salvação, eles estão sempre esperando a ação, eles estão sempre esperando que o cenário mude, que as nuvens passem, que o sol brilhe. Sempre é um desafio a você esperar e fortalecer o seu coração. E Jesus disse para a gente esperar, mas Ele disse que em breve Ele ia voltar. Portanto, meu amigo, espere no Senhor. Não desanime, não se inquiete, não se turbe, não se desespere, espere no Senhor. E se você não tem essa consciência de que você está na última jornada, de que você está fazendo o caminho derradeiro, saia daqui hoje com essa consciência, porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. O cara está debilitado, está abatido, está cansado, está deprimido, está exausto, está sem apetite para nada. Espera no Senhor, porque o Senhor vai renovar as suas forças. É o Senhor que põe de pé. Olha, tem dia que eu não tenho vontade nem de abrir os olhos. Tem segunda-feira que eu não tenho vontade de botar o pé do lado de fora da cama, porque quando você abre o computador e vai ver as notícias, são as mais terríveis e desesperançosas possíveis. Aí eu espero no Senhor, porque Ele vai renovar as minhas forças. Eu espero no Senhor. O profeta Miqueias diz, no meio também de uma geração caótica, ele diz: quanto a mim, continuarei esperando no Senhor. Abacuque diz a mesma coisa: eu estarei esperando no Senhor. O profeta Amós diz a mesma coisa: eu vou esperar no Senhor. Jeremias diz a mesma coisa: eu estarei esperando no Senhor, meu Deus. E eu lhe digo essa manhã a mesmíssima coisa que os profetas ouviram: espere no Senhor. Se fortaleça, meu irmão, porque a jornada já começou. Nós estamos na direção do fim, e quem não estiver preparado não vai suportar, porque os dias serão de mal a pior. E essa também é uma palavra de esperança, porque Deus levará a cabo toda a sua vontade. Ele vai cumprir o seu propósito, nada vai fugir do seu controle. Ele vai voltar e Ele vai levar consigo a sua igreja. E quem crê assim, se prepare, porque essa é a última jornada. Eu queria concluir trazendo aquela imagem do começo, né? Do Paulo César Leal, o pai da refém que estava no ônibus, consolando a mãe do sequestrador que havia sido morto pelo sniper, pelo atirador de elite do BOPE. E aí você fica pensando, que cena mais inusitada, né? Enquanto alguns festejam, e nas redes sociais você vê o cara dizendo: bandido bom é bandido morto. E um cara desse se diz discípulo de Jesus. Quando Deus fala ao profeta Ezequiel que ele próprio não tem prazer em que aquele que não lhe conhece morra sem experimentar da sua bondade, a gente diz: bandido bom é bandido morto. Como se eu e você não fizéssemos parte dessa arquitetura social perversa que produz também o bandido. Mas quando eu vejo um homem com essa envergadura, quando eu vejo um homem com essa grandeza de alma, quando eu vejo um homem que tinha tudo para amaldiçoar essa família, está consolando aquela mãe que tinha acabado de perder o filho, mesmo ele tendo a sua filha dentro daquela lotação que poderia ter sido incendiada, carbonizada, estrangulada, estuprada, assassinada, e o sujeito tem essa capacidade de ir ao encontro da miséria humana para trazer uma palavra de consolo. Eu me animo. Me entristeço com os milhares que na minha rede social disseram impropérios, impublicáveis, leprosos de coração,
atrofiados de mente, de alma, que não entenderam nada sobre o que Jesus ensinou, nada, absolutamente nada. Mas me animo com esse, que eu não sei nem se é um homem que conhece a Deus. Mas se não for alguém que tenha uma confissão denominacional, religiosa do ponto de vista das logomarcas que por aí existem, com certeza é alguém que conhece a Deus, porque a Bíblia diz que aquele que ama conhece a Deus. E esse muito amou, e porque muito amou, os seus pecados estão perdoados. Deus te abençoe, que você tenha uma boa semana, que você reflita em cima daquilo que estamos meditando, que você se console no Senhor, porque bom é o Senhor para os que esperam por Ele, diz a palavra. E a gente vai se encontrando, e a gente vai compartilhando, vai aprofundando a nossa relação, e ao mais eu vou te falando sempre, no caminho, no nome de Jesus, amém.